E a nossa palavra de hoje, ela está aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 7, a palavra de Deus, ela fala assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aqui a palavra de Deus, ela fala da instrução para os 12. Os 12 que foram ali escolhidos pelo Senhor Jesus para ser ali serem os primeiros ali a receberem as instruções de discípulos. Eles que foram ali chamados, cada um num momento diferente, cada um por um propósito distinto, mas todos chamados para falar e propagar a palavra de Deus. Assim como nos dias de hoje. Continuamos sendo escolhidos, chamados, enviados e continuamos a falar de Deus, de levar o reino de Deus para tantas pessoas que precisam. Mas quando o Senhor Jesus ele foi ali dar a orientação, ele disse: vão de 2 em 2. Ele já falou, vão de 2 em 2. A gente já tem que pensar o seguinte: por que de 2 em 2? Porque um testemunharia o outro, porque um ajudaria o outro, porque um estaria dando suporte para o outro, porque um poderia ali acalentar, poderia ali cuidar, poderia zelar, poderia ali sustentar em um momento que o outro estivesse ali a momento de desistir ou de retroceder ou de não querer mais continuar. Ele já mandou de 2 em 2 para que houvesse uma segurança, que se um estivesse a ponto de cair, o outro pudesse estar ajudando. Isso sempre foi dessa forma. Jesus, ele nos ensinou que precisamos amar aos outros como a nós mesmos. E é isso que precisamos. Quando você tem um parceiro, uma parceira, pode ser seu marido ou sua esposa, pode ser um colega, pode ser um amigo, uma amiga, alguém que fala com você, que trabalha junto com você para propagar o reino de Deus, isso sempre vai ser uma forma de sustentar. Vai ser uma forma de Deus poder te dar o suporte que você precisa para momentos difíceis. Nos dias de hoje é tão difícil falarmos de amigos, falarmos de pessoas que podemos confiar, falar de pessoas que podemos realmente acreditar. É muito raro nos dias de hoje, mas elas existem sim. A gente precisa acreditar que tem pessoas que a gente pode ter como um amigo fiel. Um amigo que Deus vai sempre nos colocar ali, nós ao lado deles e eles ao lado nosso, para que possamos ali prosseguirmos todos juntos, fazendo exatamente o que ele disse, falando do reino de Deus. Aí a orientação continuando, ele diz: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Então presta atenção nessa instrução. Tinha um ali que era médico. Um dos discípulos era médico. Você acha que ele não tinha dinheiro? Tinha. Ele não tinha condições de levar ali pão, o alforge, ele não tinha condições ali de ir de uma forma que ele pudesse até suprir as necessidades dele, dos amigos? Tinha. Mas Jesus queria que eles vivessem na dependência. Era necessário que, para ser um discípulo do Senhor Jesus, vivesse na dependência. Isso faz um discípulo. Viver na dependência é algo que demanda confiança. É algo que demanda você se lançar e acreditar. E isso é necessário para uma pessoa que quer viver falando do amor de Deus. Ela precisa viver na confiança. Você pode sim ter uma condição financeira, você pode sim ter uma condição acadêmica, você pode ter sim uma condição que te coloque em alguma vantagem por algum motivo, mas você não se apoia nisso. Você não faz disso a sua fortaleza. A sua fortaleza é o mandado de Deus. É que você vá falar do amor dele. E você sabe que ele vai sustentar. Se ele falou para não levar pão, é porque ele daria o quê? De comer. Se ele falou para não levar alforge, é porque ele daria ali as condições que fosse necessária para prosseguir com o ministério. Se ele falou não levar sandálias, ou seja, quando a sandália estivesse ali perto de acabar, ele providenciaria outra. Assim como mais túnicas, ele poderia providenciar. Então, ou seja, viver na dependência de Deus. Se você quer ser um pregador da palavra, ou até mesmo você é um pregador da palavra, ou até mesmo você não é um pregador da palavra, mas você vive a sua fé, você tem que aprender a
viver na dependência de Deus. Se você fizer ali, da sua força braçal, aquilo que te sustenta, você não vai se manter de pé por muito tempo. Isso vai ali, em um certo momento, falhar e você vai cair. Você precisa acreditar que se você estiver na dependência de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias àquilo que você imagina, mas mesmo assim, Deus ele vai te sustentar. Ele vai ali, te dar, te oferecer. Ele nunca vai deixar faltar para você. Nem o pão, nem o dinheiro, nem a sandália, nem a túnica, nada. E não é só para você, é para sua família, para todos que te cercam. Eu sempre costumo dizer que o meu pai, por exemplo, meu pai é um exemplo do amor de Deus para a minha vida. O meu pai tem várias ali comorbidades, né? Várias situações ali. Ele não é uma pessoa doente, mas ele tem várias situações, obeso ali, tem vários, hipertenso, diabético. Mas o meu pai tem uma saúde que eu não consigo entender. Eu, como profissional da saúde, não consigo entender a saúde que meu pai tem. Não tem uma explicação da medicina. A única explicação é o quê? Se eu coloco toda a minha vida a serviço de Deus, a serviço da obra, Deus ele cuida dos meus. Ele cuida daqueles que eu tanto amo. Então, é algo que não tem explicação. Meu pai trabalha no comércio, meu pai trabalha com pessoas ali o tempo todo. Meu pai não contraiu Covid. Meu pai não... É impossível. Possível. Algo que não tem explicação. Qual é a explicação? Viver na total dependência de Deus. Viver no total amor de Deus. Então, quando você vive na dependência de Deus, Ele cuida de tudo, aquilo que você não pode cuidar. Meu pai vive longe de mim, o que eu posso fazer? Orar. Orar e trabalhar para o reino dos céus. Quando trabalhamos para o reino, Ele trabalha em nosso favor. Então acredite, confie e viva na dependência desse Deus. E aí, continuando, ele diz aqui: se em algum lugar não vos receberem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, o que ele quer dizer com isso? Faz a sua parte. Se em algum lugar você falar de Jesus, se em algum lugar você fizer ali o seu trabalho evangelístico, você falar do amor de Deus e não quiserem ouvir, esse simbolismo de sacudir os pés é mais ou menos aquilo assim, de você lavar as suas mãos. Ou seja, eu fiz a minha parte, que cada um agora sirva e vale daquilo que teve a oportunidade. Porque quando o dia do Senhor chegar, ninguém vai poder alegar falta de oportunidade. Todos têm a oportunidade. E se nós ainda fazemos a nossa parte de levar o amor de Deus, o cuidado de Deus para tantas pessoas que precisam, Ele ali vai dar oportunidade a essas pessoas e cada uma aproveita as suas oportunidades. E aí, continuando, ele diz aqui: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, presta atenção. Vou ler mais uma vez para você poder entender. Então, depois das instruções, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ali no título ele fala, as instruções para os 12. Judas estava nessas instruções? Estava. Tomé também? Estava. Aqueles que só saíram na foto e não tiveram muitas ali importantes participações nos evangelhos? Estavam também. Eles não estavam ali quando eles começaram a sair pregando arrependimento de Cristo e expulsando demônios, curando enfermos, libertando as pessoas, vendo o poder de Deus através da vida deles? Estavam. Eles estavam ali. Mas isso nem sempre vai ser suficiente para fazer a pessoa ter um encontro com Deus. Então, não fica abatido, não fica aflito, não fica angustiado por algo que você, às vezes, não vai conseguir alcançar o coração de todas as pessoas. Se o próprio Senhor Jesus, pessoalmente, deu instrução aos 12, deu exemplo, deu o caminho, deu a direção, falou como fazer, ensinou, amou, deu outra face, disse que deveria ser perdoado, disse que deveríamos ser gratos, disse que teríamos que amar aos outros como a nós mesmos, disse que não poderíamos ali olhar para os nossos próprios interesses, deveríamos viver na dependência de Deus. Se o próprio Senhor Jesus, que estava aqui, ensinou, disse e mostrou, e não foi capaz de tocar até mesmo, de convencer ali o coração de Judas, que traiu Jesus em razão de moedas. Se era para se deixar, para que pudesse viver na dependência de Deus, ou por que ele ia trair Jesus? Porque
nem todas as pessoas vão absorver e aproveitar as oportunidades que lhes são oferecidas. Então, não tristeça seu coração. Não abata seu coração. Deixe Deus trabalhar em cada momento da sua vida. Tenho certeza que em tudo que você fizer, Ele vai cuidar de você. Faz a sua parte, faça o seu melhor para Deus e com certeza esse Deus de poder, Ele sempre vai fazer o melhor para você e vai cuidar de você, suprindo todas as suas necessidades. Essa é a nossa palavra de hoje, o nosso momento com o nosso Deus Todo-Poderoso.